podemos começar. Eu sou Marcelo Felipe Stumpf, eu sou especialista em retina e vítreo pela Universidade Estadual de Campinas. Então, hoje vamos falar sobre a toxoplasmose ocular. Então, para a gente entender um pouco da toxoplasmose, a gente tem que saber qual é o parasita que causa, né? Como que funciona o seu ciclo evolutivo, tá? Então, o Toxoplasma gondii, ele é um protozoário intracelular obrigatório, tá? E ele tem 3 formas evolutivas. A primeira delas é a forma taquizoíta, tá? Então, taqui quer dizer rápido, né? É como se fosse taquicardia. É uma forma proliferativa, livre, e ela está presente na fase aguda da infecção. E por que ela é taquizoíta, então rápida? Porque ela tem uma multiplicação muito rápida. Apesar de ela ter uma multiplicação muito rápida, ela é facilmente destruída pelo suco gástrico, tá? Então, essa é uma das formas, ela representa, então, a forma aguda da infecção. Quando a pessoa adquire a toxoplasmose, é que ela vai ter sintomas leves de febre, como se fosse uma gripe, né? Linfadenomegalia, esses sintomas de uma infecção aguda, tá? Aqui um exemplo, então, da forma taquizoíta, né? Ela é tipo uma vírgulazinha, tá? A outra forma evolutiva dele é bradizoíta, né? Então, brad é lento, né? Como se fosse uma bradicardia, que é um ritmo lento do coração. O bradizoíta, então, é uma forma cística tecidual, geralmente encontrada durante a fase crônica da infecção, em vários tecidos dos hospedeiros, né? Tanto hospedeiro definitivo, quanto no hospedeiro intermediário, né? Os tecidos mais afetados, então, sistema nervoso central, coração, músculo esquelético e a retina, tá? Essa forma, ela é uma forma muito resistente e ela persiste por longos períodos nos tecidos, tá? Outra forma evolutiva é a forma de oocistos, né, que são produzidos nas células intestinais dos felídeos, tá? E são eliminados nas fezes e são bastante resistentes às condições do meio ambiente, tá? Então, elas somente no intestino dos felídeos é que está presente os oocistos, eles são eliminados nas fezes dos felídeos, por isso que eles são um dos maiores transmissores da doença, né? E dentro do oocisto aqui a gente pode ver que tem os esporozoítos, né? Então, esses são os responsáveis pela infecção também, tá? Quando a gente entra em contato com o oocisto através das fezes contaminadas dos felídeos. Aqui, então, um exemplo das 3 formas evolutivas: o oocisto, o cisto tecidual, né? Então, aqui, mostrando, então, a forma que ele adquire quando ele está no tecido, né? E aqui a forma livre, a forma taquizoíta, tá? Então, o ciclo biológico, a gente tem a fase assexuada e a fase sexuada, tá? Na fase assexuada, então, ocorre nos tecidos de todos os hospedeiros, tá? Incluindo os felídeos, que são os hospedeiros definitivos, tá? Então, é como se fosse, assim, um hospedeiro intermediário entrasse em contato, né? Ele se contaminasse com taquizoítos ou com oocistos dos gatos, tá? Então, essa forma taquizoíta, ela pode atingir a corrente sanguínea através da mucosa oral. Dificilmente ela passa pelo suco gástrico e chega no trato intestinal e contamina através dessa região, mas pode acontecer também, tá? Ou através dos oocistos presentes nas fezes dos gatos, eles se contaminam. Aí, caindo na corrente sanguínea, eles vão se multiplicar, tá? Então, eles vão estar presentes livres na corrente sanguínea, e eles vão, como eles são parasitas intracelulares obrigatórios, eles vão invadir células, né? Células sanguíneas. E dentro dessas células, eles vão se reproduzir e vão reproduzir
e vão romper essa célula, e aí você tem um ciclo muito agudo de rápida multiplicação, em que você vai ter a fase aguda e os sintomas, tá? Então, passando esse período de multiplicação rápida, o sistema imune ele começa a agir e começa a eliminar essa forma livre. Então, ele vai, através do sistema imune, eliminar as formas taquizoítas que estão na corrente sanguínea, e o toxoplasma, ele adquire uma forma de cisto, né? Que é uma forma mais resistente, que é a forma bradizoíta, e ele vai se estabelecer, então, no sistema nervoso central, no músculo esquelético, na retina e nos tecidos dos hospedeiros, tá? E aqui, então, a gente tem a contaminação de outros animais, como porcos, carneiros, gado, né? Então, por isso que carnes cruas e mal cozidas também contêm a forma cística do toxoplasma e pode contaminar os seres humanos, tá? Então, os seres humanos podem se contaminar através de alimentos, objetos contaminados, com as fezes, com os cistos eliminados pelo gato, ou através dessa forma cística que está presente na carne crua ou mal cozida, tá? Transfusão sanguínea, transplantes também podem ocasionar a contaminação, só que são formas mais raras de contaminação, tá? Então, as formas de transmissão: ingestão de oocistos, que são eliminados nas fezes dos felídeos, tá? Ingestão de cistos teciduais, que nem eu falei, carne crua ou mal cozida. Infecção transplacentária ou vertical. E outras formas mais raras: transfusão sanguínea, transplante de órgãos, lampadura ou inalação. Lembrar que as formas livres, taquizoides, estão presentes na saliva, esperma, entre outras secreções orgânicas. Bom, epidemiologia. A toxoplasmose, ela é a zoonose mais difundida no mundo, tá? Então, tem uma prevalência muito grande. Prevalência maior em áreas tropicais e de baixa altitude, por isso que nessa região do Brasil é muito prevalente, porque tem condições ambientais muito propícias para a permanência dos oocistos no ambiente, né? No Brasil, a prevalência em adultos varia de 50% a 83%, então vocês podem observar que a gente tem uma prevalência muito alta, né, de toxoplasmose, e os estados mais acometidos são Pará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Toxoplasmose ocular, então, a maior causa de uveíte posterior, isso é muito importante. Então, de todas as uveites posteriores, mais ou menos 80% é por causa da toxoplasmose ocular, então é muito grande. Então, se aparece um quadro de uma uveite posterior no consultório, praticamente 80% das chances é de que seja toxoplasmose ocular, tá? A prevalência da toxoplasmose ocular é muito baixa se comparado com a prevalência da sorologia positiva. O que quer dizer isso? Então, numa população, a sorologia positiva ela é muito, muito, muito comum, né? Se a gente fizer numa população de 100 pessoas, mais de 70%, 80% vai ter sorologia positiva para toxoplasmose, tá? Só que dessas pessoas, poucas vão ter toxoplasmose ocular, né? Muito poucas. Então, a toxoplasmose ocular em pacientes com infecção adquirida, ela ocorre em praticamente 2 a 30% dos casos, né? Então, não são pacientes com toxoplasmose congênita, tá? São pacientes com toxoplasmose adquirida, né? Adquire quando é adulto. Então, 2 a 30% dos casos é que vão evoluir para a toxoplasmose ocular, tá? A retinocoroidite toxoplásmica, ela vai ocorrer em 70 a 90% dos casos de infecção congênita. Então, isso é muito grave, né? Você vê que 70 a 90% dos casos são da toxoplasmose congênita, da infecção congênita, vão dar retinocoroidite toxoplásmica.
O Toxoplasma gondii, ele atinge o olho através da corrente sanguínea, tá? E ele inicia a formação dos seus cistos teciduais a partir do 8º dia de infecção, tá? Então, esses cistos, eles contêm milhares de bradizoítos, né? E eles podem permanecer quiescentes lá sem causar nenhum problema por longos períodos, tá? Ou eles podem sofrer, então, roturas desses cistos e causar, então, recorrência da infecção, né? Ter vários quadros infecciosos num período de meses, né? 66% dos casos da toxoplasmose apresentam recorrência, então isso é um dado bem importante, tá? Então, paciente que já teve um quadro de toxoplasmose ocular, ele tem muitas chances de repetir esse quadro ao longo da sua vida. Então, aqui a gente tem a forma congênita, que tem três subtipos, que é a subclínica, neonatal e tardia, e a adquirida, que pode ser concomitante, tá? Então, quando o paciente tem a infecção, tem o quadro de infecção aguda, com febre e tal, ele tem a toxoplasmose ocular concomitantemente com o quadro da toxoplasmose sistêmica, ou ele tem o quadro ocular mais tardio, né? Teve o quadro da infecção aguda e não teve a toxoplasmose ocular, mas depois de anos ou meses depois, ele pode ter um quadro de toxoplasmose ocular. Então, na toxoplasmose ocular adquirida, né? Qual que é a sintomatologia? Então, nas crianças, a gente pode ter redução da acuidade visual, estrabismo, nistagmo, leucocoria, né? Nessa imagem aqui, a gente vê uma criança com estrabismo. Aqui nessa imagem, a gente vê, então, o sinal da leucocoria, né? Esse olho aqui, a gente vê que tem um reflexo vermelho presente, normal, e nesse olho um reflexo branco, tá? Então, isso aqui é um sinal de leucocoria. Pode ser por outros motivos, essa leucocoria, pode ser um retinoblastoma, uma catarata, mas também pode ser um quadro de toxoplasmose ocular, tá? Então, estrabismo nas crianças e nos adultos e nos adolescentes, qual que é o quadro que eles se referem mais? Embaçamento visual, hiperemia conjuntival, dor ocular. Eles têm muito se queixam de miiodopsias, tá? Que são essas que a gente chama mais comumente de moscas volantes, né? Então, eles veem pontinhos pretos na visão. A dor não é uma dor muito forte, mas é uma dor que incomoda, né? Fotofobia, sensibilidade à luz, né? Tudo isso eles podem se referir. E o que a gente vê no exame oftalmológico, né? Então, na oftalmologia, a gente tem o segmento anterior, né? E o segmento posterior. Os quadros de segmento anterior, a gente chama de uveíte anterior, os quadros de segmento posterior, de uveíte posterior. E quando afeta tanto a porção anterior quanto a porção posterior do olho, a gente chama de panuveíte, né? Então, a toxoplasmose, normalmente, ela é uma das causas de panuveíte, né? Ela dá alterações no segmento anterior e alterações no segmento posterior, tá? Aqui nessa imagem a gente vê a presença de precipitados ceráticos no endotélio da córnea, tá? Esses precipitados ceráticos, eles são do tipo granulomatosos, então a gente chama de PKs mutton fat, que a gente chama, né? Que é em formato de gordura de carneiro, né? Nessa imagem aqui, a gente tem uma imagem do fundo do olho, tá? Aqui, assim, a gente vê que tem o nervo óptico. Ele está um pouquinho difícil de ver, mas é por causa de um processo inflamatório que também dá na toxoplasmose, que chama vitreite, tá? Então, aqui ele tem uma vitreite de mais ou menos 2 para 3 cruzes. Aqui a gente vê uma lesão, tá? Característica de toxoplasmose, os bordos da lesão já estão cicatrizados, então a gente vê que ela tá mais escura, tá? Com o centro mais branco ou mais atrófico, que a gente se refere, né? Então, isso é uma característica de uma lesão que já cicatrizou, uma lesão cicatrizada. Mas por que ele esse paciente está com um quadro agudo? Porque a gente vê que aqui do lado a gente tem uma lesão nova, tá? Os bordos não estão tão precisos, a lesão está esbranquiçada, né? E a gente tem um quadro de vitreite, né?
Então, isso aqui é um quadro clássico de toxoplasmose. Se eu olho um fundo de olho desse, por exemplo, eu não preciso pedir exame, eu não preciso fazer nada. Eu sei que o paciente já tem toxoplasmose. Por quê? Porque, normalmente, as lesões novas da toxoplasmose, elas são lesões satélites. O que isso quer dizer? Que as lesões satélites, elas estão presentes junto de uma lesão antiga, né? Que é o caso aqui. Ele tem uma lesão antiga e aqui uma lesão satélite adjacente à lesão antiga. Tá? Isso é um quadro clássico de toxoplasmose. Tá? Então, não tem dúvida, a gente já trata imediatamente. Tá? Nessa outra imagem aqui, a gente vê uma lesão, tá? É uma lesão que está envolvendo a região central da visão, tá? Essa região que a gente conhece como mácula. Então, essa é uma lesão que vai deixar o paciente com uma visão muito ruim. Mesmo tratando esse paciente aqui, a visão dele não vai ser boa, porque está com envolvimento na região principal da visão, que é a região macular, tá? Então, isso aqui cicatriza, vai ficar parecido com essa da imagem anterior, só que ela vai ficar com um escotoma central. Mais para frente eu vou mostrar uma imagem do que seria um escotoma central. Tá? Esse paciente da primeira imagem, por exemplo, ele cicatrizando essa lesão, melhorando a vitreite, a visão dele vai ficar boa, porque a região macular aqui está livre e tem um bom resultado, tá? Ele perde um pouco de campo de visão nessa região onde está as cicatrizes, mas isso não vai afetar a qualidade de vida dele. Aqui, então, é outro sinal que é típico de toxoplasmose, tá? Nessa imagem aqui, a gente vê uma vitreite importante, então a gente não consegue ver detalhes das estruturas do fundo do olho, e uma lesão esbranquiçada, tipo farol na neblina, tá? Isso é clássico de toxoplasmose. Eu acho que nessa imagem está mais parecida com o farol da neblina que a segunda aqui, tá? Mas essa é uma lesão clássica, a gente também olha, não vê muito bem as estruturas, mas sabe que a chance disso aqui ser toxoplasmose é muito grande, tá? Essa imagem aqui embaixo também, a gente vê aqui o nervo óptico bem borrado, né, uma vitreite importante, quase 3 para 4 cruzes, e aqui uma lesão em farol de neblina também, tá? Toxoplasmose. Aqui, então, eu trouxe uma imagem de uma cicatriz macular, tá? Essa cicatriz macular é típica dos casos de toxoplasmose congênita. Então, a mãe que teve toxoplasmose durante a gestação e passou para a criança, normalmente ela vai ter e não foi tratada, ela vai ter uma lesão praticamente como essa daqui, tá? E veja como que fica um escotoma de uma região central, tá? Fica escuro no centro da visão. A retina periférica está boa, então ela tem um campo de visão bom, mas a visão central dela é perdida, né? Um escotoma central. E como que é o diagnóstico, então, da toxoplasmose ocular adquirida? Né? O diagnóstico é clínico, como eu falei. Olhando aquelas imagens ali, a gente já sabe que é toxoplasmose, tá? Eu não preciso pedir sorologia para toxoplasmose, IgG, IgM, tá? Eu olhei, eu já trato. Agora, quando eu vejo uma lesão e eu tenho dúvida se é toxoplasmose ou não, aí eu peço IgG e IgM. Por quê? Não porque o IgG e o IgM vão dar positivo, isso não me ajuda em nada, tá? Mas se o IgG e o IgM derem negativos, eu sei que aquela lesão não é toxoplasmose. Então, eu posso excluir o quadro de toxoplasmose se o paciente tiver um IgG e um IgM negativo. Agora, se ele tiver IgG positivo ou IgM positivo, ele pode ter como também não ter, tá? E como que é o tratamento? Então, os critérios de tratamento, segundo a Sociedade Brasileira de Uveíte, são ameaça a áreas nobres da visão. O que é uma área nobre da retina? É a região da mácula, entre as arcadas temporais, tá? Então, aquela imagem que eu trouxe antes, essa é uma lesão que ameaça a fóvea, ameaçou e já comprometeu a região macular. Então, essa é uma lesão que não tem mais o que fazer, o paciente perdeu praticamente a visão, né? Então, ou se eu tenho uma lesão próxima dessa região macular, eu tenho que tratar. Turvação vítreo importante, como eu mostrei para vocês ali, a vitreite, né? O paciente que tem uma vitreite importante, ele tem que ser tratado, porque isso
diminui bastante a acuidade visual do paciente, tá? A retinopatia, a retinocoreidite toxoplásmica congênita no primeiro ano de vida. Então, esses pacientes eu tenho que tratar. Quando eu tenho retinocoreidite toxoplásmica congênita, eu tenho que tratar durante 12 meses da vida do paciente, do primeiro ano inteiro, tá? E um recém-nascido cuja mãe adquiriu toxoplasmose durante a gravidez, ou seja, toxoplasmose congênita, independente se ele tem a lesão ocular ou não. Se ele não tiver a lesão ocular, eu tenho que tratar também pelo risco dele desenvolver no futuro, né? A gente tem que lembrar que muitos pacientes nascem e não têm o quadro clássico de toxoplasmose, mas depois de meses ou anos, eles podem desenvolver toxoplasmose ocular, e se eu fizer esse tratamento, eu reduzo o risco de ele desenvolver a toxoplasmose ocular. E a perda visual, né? Então, o tratamento, qual que é o tratamento que a gente usa na oftalmologia para tratar a toxoplasmose ocular? É o esquema clássico que a gente chama, né? Sulfadiazina, 500 miligramas, 2 comprimidos de 6 em 6 horas, 35 dias. Pirimetamina, associado com pirimetamina, 25 miligramas, 6 em 6 horas no primeiro dia, depois 8 em 8 horas no segundo dia, e depois 12 em 12 horas, mais 43 dias, tá? E o ácido folínico, 15 miligramas, uma vez ao dia por 45 dias, tá? Esse tratamento a gente tem que monitorar com provas de função hepática, renal e hemograma completo, devido ao risco de alterações hepáticas e renais, inclusive depressão medular, né? Mais pelo uso da pirimetamina. Então, tratamento na gestação. Na gestação é mais complexo o negócio, porque no primeiro trimestre a gente não pode usar algumas medicações, outras no segundo trimestre, então a gente tem que sempre estar acompanhando e vendo quando teve a infecção e tratar de acordo com o trimestre, né? Mas primeiro trimestre, espiramicina mais sulfadiazina, no segundo trimestre, espiramicina, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, geralmente após a 14ª semana de gestação, e terceiro trimestre, espiramicina, pirimetamina e ácido folínico, tá? E, quando necessário, a gente associa corticoide, tá? Principalmente quando tem uma vitreite importante ou lesões próximas da região macular, aí a gente associa o corticoide, tá? E o tratamento preventivo, quando que ele está indicado, né? Tratamento preventivo a gente faz quando tem lesões bilaterais recidivantes. O paciente recidiva muito, né? E aí a gente tem um risco de ele ter, uma dessas, uma lesão macular e perder a visão. Então, a gente faz o tratamento preventivo. Lesão unilateral recidivante, também. Quando é criança e adulto jovem, também, pelo longo período que ele tem ainda pela vida. Então, ele tem risco de ter a toxoplasmose para o resto da vida. Então, a gente também faz um tratamento preventivo, principalmente se ele tem bastante recidivas, né? E como que é o tratamento? É com Bactrim F, um comprimido ao dia, segunda, quarta e sexta. Então, praticamente um dia sim e um dia não, tá? Por 12 meses. E a toxoplasmose ocular congênita? Então, vamos falar um pouquinho de toxoplasmose ocular congênita. Quando a mulher adquire a toxoplasmose, então, durante o período gestacional, tá? A gente viu lá que o envolvimento ocular é praticamente em 70% a 90% dos casos, então tem um envolvimento ocular muito importante, tá? Então a gente tem que dar uma atenção especial para isso, né? E incidência de infecção fetal, então, 15% a 20% ele adquirem no primeiro trimestre, tá? Então, no primeiro trimestre, a infecção é mais grave, tá? E o envolvimento ocular é menor. Agora, no segundo trimestre, 25% a 50% dos casos. E no terceiro trimestre, 80% dos casos, né? Então, a gente vê que no terceiro trimestre, uma chance bem maior de infecção fetal, né? E no primeiro trimestre é mais grave, e no terceiro trimestre é um quadro mais leve. Então, o quadro clínico da toxoplasmose ocular congênita pode ir desde pacientes assintomáticos, né, até pacientes com comprometimento ocular
e sistêmico importantes, tá? Então, a gente tem aqueles subtipos que eu tinha falado antes. Infecção subclínica é a mais comum, né? Os pacientes são assintomáticos, podem apresentar, então, lesões retinocoroidianas, calcificações intracranianas, mas eles não têm sinais de outros sinais de doenças sistêmicas, né? Então, eles vão se manifestar com retardo no desenvolvimento neuropsicomotor meses ou anos após convulsões, microcefalia, hidrocefalia, estrabismo, baixa visão e lesões retinocoroidianas, tá? A doença neonatal. Então, é uma apresentação mais grave, tem alta incidência de sequelas oculares e neurológicas, tá? Sinais clínicos de infecção ao nascimento, né? E geralmente eles apresentam a tétrade de Sabin, né? Que é hidrocefalia, calcificações intracranianas, retinocoroidite, retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. Convulsões, dificuldade de sucção, todos esses sintomas no nascimento, né? Eles têm já um quadro de sintomas no nascimento, ao contrário da doença da infecção subclínica, tá? A doença pós-natal, então, o neonato normal, né? Ele não tem sintomas nenhum, e meses ou anos após ocorrem as manifestações relacionadas à exposição ao toxoplasma, né? Que são lesões retinocoroidianas, convulsões e retardo no desenvolvimento. O quadro clínico ocular, então, ele pode acontecer em qualquer forma clínica, tá? 70% a 80% vão ter lesão unilateral na retina, e 70% a 80% lesão unilateral, e 60% a 75% lesões bilaterais, né? Então, a gente vê que naquela imagem que eu mostrei, de uma cicatriz macular central, imagine que se dessa lesão fosse bilateral, né? É um paciente praticamente que tem uma qualidade de vida muito mais baixa, né? Em mais de 50% dos casos, as lesões estão cicatrizadas, tá? Mesmo as lesões cicatrizadas, a gente tem que tratar, tá? Pelo risco de recorrência. Mas podem ter também lesões em atividade, tá? Então, aqui, mostrando, então, a lesão, né? Que 80% são unilaterais, mas 60%, 75% podem ser bilaterais, tá? E bilaterais aí vão ter um quadro mais, uma baixa visão mais importante, tá? Aqui, então, um paciente com catarata congênita, catarata secundária, né? Aqui, lesões, calcificações intracranianas, tá? Então, são alterações da toxoplasmose congênita. E como que é o acompanhamento desses pacientes, né? A gente precisa fazer um exame oftalmológico já no nascimento, tá? E a cada 30 a 60 dias nos primeiros 6 meses de vida. Após isso, a gente vai fazer avaliações a cada 3 a 6 meses no segundo semestre de vida, e depois a cada 6 a 12 meses a partir do segundo ano de vida, tá? E o tratamento do recém-nascido é basicamente o esquema clássico, né? Sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, tá? Só que a gente vai manter esse tratamento, se estender por 12 meses. E era isso aí, pessoal.